pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu vou aqui lavando uns pratinhos e nós vamos conversando, ok? Vou aqui lavar uns pratinhos da louça e eu e meu neto nós jantamos e ele foi para a reunião, uma reunião que tem na igreja com os jovens e eu fiquei. Estou lavando aqui essa louçazinha e conversando com vocês. Aí nesse intervalo eu me lembrei de uma viagem que eu fiz outro dia. Eu fui de ônibus, por aqui pertinho mesmo, né? Aí eu não gosto de andar de ônibus, pessoal, mas por causa de muitos perrengues já que eu passei em ônibus, aí eu não gosto muito de andar de ônibus. Mas é o jeito, né? E a gente tem que ir. E durante a viagem, eu sentei perto de um rapaz e ele me parecia assim, sabe, muito assim, esquecido do tempo, assim, muito pensativo. Aí eu olhava para ele, depois desviava o olhar. Aí eu falei comigo mesma, meu Deus, esse rapaz está com algum problema. E então eu cheguei mais profundo e falei assim: olá, bom dia. Aí ele respondeu, meio assim, triste. Pessoal, cortando o assunto, eu tô lavando esse prato aqui no micro-ondas. O meu micro-ondas hoje me deu um susto. Menino, a energia baixou hoje pela manhã. Eu estava usando ele. Deu uma queda de energia, deu aquele pipoco e me assustei, corri para olhar o micro-ondas. Ai, Jesus! Ele queimou. Oi. Aí eu fiquei sem meu micro-ondas, mas Deus proverá, né? É assim mesmo, Deus proverá todas as coisas. E então, deixa eu consertar aqui, tá bom. Sim, aí eu conversei com aquele rapaz. Aí eu, para puxar assunto com ele, aí eu disse assim, as coisas são difíceis, né? Aí ele balançava só com a cabeça. Aí depois estava ventando muito. Aí ele estava lá com a janela aberta, né? No ônibus. Aí eu, como estava com papel, que eu estava lendo o livro, aí tinha assim na página do livro, estava um papel para marcar, né, a página que eu estava lendo. E então o vento soprou forte e aquele papel voou. Aí o papel voou e foi, eu olhei assim para trás. Aí tinha uma moça, aí a moça só riu assim para ele, riu para mim, aí me entregou o papel. Aí foi quando ele riu, ele abriu um sorriso. Aí eu falei, brincando com ele, falei brincando, sorria que a vida fica mais leve. Aí aquela moça que estava lá atrás, era a irmã dele. E a gente conversando. Aí ele me contou uma história pessoal.
Olha, por isso que eu digo, não julgue ninguém pela aparência. Não julgue o livro pela capa, como dizem por aí, não é? Aquele rapaz, ele era um rapaz sofrido da vida, porque a vida, ela tem pessoas que ela maltrata, tem pessoas que sofrem muito, mas não aparenta, não mostra. Entende como é que é? Pois é. E aí, ela conversando comigo também, entrou na conversa, ficou assim em pé no ônibus e a gente conversando. E eu, que possa ser que até aparento não gostar de conversar, mas eu gosto de conversar. E principalmente as histórias, né, pessoal, que vocês sabem que eu gosto. De histórias verdadeiras. Não história de carochinha, história verdadeira. E então, aquela moça me falou assim, o nome dele era Jorge. Aí ela falou assim, e aí, Jorge, eu não te falei que a vida é bela e que as coisas não são como a gente pensa? As coisas vão clareando vagamente nas nossas vidas. E aí ele balançou a cabeça mais uma vez. Aí terminou, né? A nossa viagem. Ele já estava próximo à parada e ela também, e eu ainda ia ficar um pouquinho. Aí ela falou assim, ai, graças a Deus, terminei. Aí ela falou assim, moça, muito obrigada porque você arrancou um sorriso do meu irmão. Você conseguiu com que ele sorrisse e com que ele aceitasse alguém conversar com ele. Menina, aí eu olhei para ela assim, eu disse, mas o que houve com ele? Não querendo me intrometer, né? Só por saber mesmo, curiosidade. Aí ela falou assim, ele recebeu um diagnóstico e com isso ele está muito triste. Mas o médico falou, enquanto há vida, há esperança. Quando ela falou essa palavra, eu peguei. Enquanto há vida, há esperança. Eu falei para ele, Jorge, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Aí ele falou assim, mas às vezes os detalhes não são tão mínimos assim. Eu falei para ele, olha, para você não são mínimos, mas para Deus não há nada impossível, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas, Ele está acima de tudo e de todos. Aí ele olhou assim para mim e falou, é verdade. E ali nós trocamos telefone, eu, a irmã dele, ele também. Ele era assim um menino novo, entende? Ele tinha assim uns 26 anos ou 28, por aí. Era novo. Aí eu conversei com ela, aí disse para ela, moça, não percas esperança, porque Deus, Ele escreve certo por linha certa. Aí ela falou, verdade, eu já escutei esse ditado que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falei para ela, não, Deus escreve certo por linha certa, porque Ele é um Deus verdadeiro, um Deus puro.
Ele faz o que lhe apraz, ele pode todas as coisas. E assim ela desceu, ele também, aí nós trocamos telefone. Eu e ela, a moça, que por certo o nome dela era um nomezinho difícil, era Delinier. Aí ela desceu, foi embora e eu fiquei. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é a vida? Como é a vida, veja bem. A gente sai de casa, não é? Ora a Deus, porque eu sou assim, quando eu saio de casa, eu oro a Deus. Falo com Deus, eu digo, Jesus, vá à minha frente, tome a minha frente, guie os meus passos, vá tirando todos os garranchos do caminho. E assim Ele faz. E tem guardado a minha e a tua vida, a nossa vida, sempre. Aí a gente sai de casa sem saber o que vai encontrar pela frente, sem saber o que vai enfrentar, não é verdade? E assim, nesse meu dia foi muito bom, porque eu conheci pessoas que estavam precisando de uma palavra. É tão bom quando você chega a uma pessoa e dá aquela palavra de conforto, dá aquela palavra de ânimo, porque às vezes nós estamos passando uma dificuldade, um problema difícil, aí chega alguém para criticar, aí diz assim, mas o que tu fizesse lá no passado, o que tu fizesse deve estar pagando agora. Gente, isso não interessa a mim, nem a você, nem a ninguém. O problema da pessoa é da pessoa. Vamos ajudar, vamos colaborar e vamos ser felizes. Distribuir felicidade, distribuir sorrisos, abraços. Seja gentil sempre. Certa vez eu vinha da escola, o meu neto ainda era garotinho, pequeno. Eu vinha da escola, levei ele para a escola. Quando vinha, que eu ando assim, sabe? Pensando os meus pensamentos e vou organizando tudo. Aí no caminho eu vinha de cabeça baixa, quando eu levantei, aí tinha uma garota, ela estava em trabalho de escola, estava com a mochila nas costas e estava com uns papelzinhos distribuindo. Aí ela distribuiu, me deu aquele papelzinho e falou assim, bom dia, felicidades e saúde para você. Aí eu recebi aquele papel, eu olhei para ela e falei, muito obrigada, você alegrou o meu dia. Aí olhou para mim assim e fez assim, essa é a minha intenção. E eu vim com aquele papelzinho na mão. Aí no caminho eu vim conversando comigo mesma. Quando eu abri aquele papel, para minha surpresa, estava escrito assim, você já sorriu hoje? Ah, isso, olha, ficou na minha mente e no meu coração até o dia de hoje. E olha que isso já faz tempo. Faz tempo, meu neto já está um rapagão. Mas eu lembro, porque as boas palavras a gente guarda no coração. A minha mãe sempre dizia, minha filha, você guarde no seu coração a palavra que eu vou lhe dar agora. Ela conversando comigo. Aí eu falei, é mesmo, mãe, é. Porque o que é bom, a gente guarda num bom tesouro, que é o coração. O nosso bom tesouro é o coração. E eu tenho guardado o que a minha mãe sempre ensinou. Sempre nos ensinou, eu tenho guardado. Porque até o dia de hoje, eu às vezes, conversando com alguém, eu lembro e digo assim, ah, isso lembra minha mãe. Ela falava assim, assim, assim.
Por quê? Porque eu guardei. E quando a gente guarda, a gente, quando está precisando, vai lá e pega aquilo que a gente está precisando, não é verdade? Ah, gente, a vida tem tantas surpresas. A vida nos leva a muitas surpresas. Às vezes você sai, você nem diz, hoje eu tô, tem gente que diz assim, hoje eu acordei com o pé esquerdo. Não, não diga isso, sempre acorde com o pé direito. Porque a vida é bela, a vida é um presente. Todo dia agradeça a Deus. Deus, eu estou de pé, eu estou viva. Graças a Deus. E é isso, pessoal. Essa foi a minha conversa com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês, continue abençoando, dando saúde, porque o que nós precisamos nessa vida é saúde. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Que assim seja.